A nossa empresa foi fundada em 2009. A Valor Elbit é resultante da fusão entre a Valor e a Elders. Valor da qual sou fundador, Elbers o Anderson, fundada em 2016. Em 16. A fusão aconteceu no ano de 2021, em decorrência de muita complementariedade entre as duas atividades. Nós tínhamos uma empresa com muita orientação a PJ, além da assessoria de investimentos como um todo, e a Elders com uma orientação muito forte à pessoa física, com vertical muito bem estruturada de alocação, enfim. Então isso fez com que a gente tomasse a decisão de nos juntarmos em decorrência de uma amizade que se construiu ao longo do tempo. Acho que a gente encontrou em todo o processo pré-fusão, né, que foi construído ao longo de vários anos, onde a gente encontrava muita sinergia entre as duas operações, né? E aí acho que a fusão ela traz uma experiência, primeiro, para o nosso assessor, ele deu uma plataforma e uma estrutura de produto muito mais robusta do que as casas individualmente tinham, né? E para o próprio cliente que encontrou a fusão, uma casa super completa em soluções de PJ a APS no Brasil, fora do Brasil, de uma forma bem personalizada e diferenciada frente ao mercado que a gente vive, né? Então acho que a fusão ela não veio simplesmente por uma soma de custódias, né? Mas sim pensando no nosso cliente, no nosso assessor e o que isso geraria de valor agregado no tempo, né? Acho que a gente foi muito feliz nesse processo e passado aí mais de 2 anos, a gente consegue materializar de fato o que a gente vinha construindo, né? Ela de fato se materializou e a gente está super satisfeito do que a gente consegue hoje entregar para o cliente em termos de valor, né? Tanto para o cliente quanto para o nosso assessor. Acho que quando a gente fala de fusão, tão importante quanto 1 mais 1 isso é igual a 3 ou mais, é a soma das culturas, é a soma das sinergias, fundamentalmente ter uma amizade entre as empresas que se juntam e se tornam uma coisa só. Eu acho que a questão da cultura foi uma coisa muito importante também. Fomos unificando os times, colocando as pessoas para conhecer, e a consequência disso foi chegarmos hoje com algo muito bem estruturado e consolidado. E eu acho que a gente também consegue criar uma estrutura muito robusta do ponto de vista de processo, né? De governança corporativa. Então a gente, ao longo do pós-fusão, conseguiu estabelecer nosso conselho, conseguimos estabelecer um comitê executivo, né? Conseguimos ter as lideranças bem definidas, né? Das suas determinadas áreas. Então, assim, de fato, uma estrutura de um escritório, né? De assessoria de investimento completo e soluções, mas que também se comporta como uma empresa super organizada, super estruturada, no qual os job descriptions são muito bem claros, né? Desde o assessor até o CFO. Então, o que todo mundo tem que fazer dentro da companhia? Então, acho que a gente conseguiu, dentro dessa sinergia da fusão, entregar, de fato, também uma empresa muito bem estruturada. Então, com relação aos valores da companhia, uma vez que nós fizemos a fusão, na primeira oportunidade que tivemos, a gente revalidou os nossos valores, mas revalidar foi muito fácil, né? Visto que o que nos juntou foi, de fato, termos valores muito semelhantes. Então, criar o futuro é um dos nossos principais valores, acho que é o que nos guia, nos leva para frente, junto com a intensidade. Confiança e transparência, generosidade, reconhecer e celebrar, o qual a gente acredita que são os principais pilares, né, para que a gente tenha um business, de fato, um valor, né? Alinhado a isso, a gente também estabeleceu alguns direcionamentos estratégicos, né? São o que a gente acredita que vai fomentar o nosso negócio num horizonte de tempo, né? Então, a gente estabeleceu 4 grandes direcionadores estratégicos. Se o Marcão quiser falar sobre ele. Pessoas, fundamentalmente, amparado em pessoas, nosso negócio Então não tem como a gente não ter projetos prioritários orientados a pessoas. Soluções, a gente acredita que o que a gente distribui, que são os investimentos, a gente tem que atuar no estado da arte. Acho que foi o que nos fez criar este negócio, mas tantas outras soluções são necessárias para que a gente possa atender o cliente de forma profunda, estrutural, em todas as suas necessidades. Quando a gente olha para o mercado financeiro, logicamente, tecnologia, não tem como a gente trabalhar hoje no mundo em que vivemos sem tecnologia, porque tudo acaba passando por isso.
Se quiser falar nesse certinho, ela... E aí a gente tem governança, que foi um pouco do que eu acabei falando antes, né? Exatamente, a gente estava Conseguindo falando. estabelecer uma empresa que, para quem olha de fora para dentro, consegue encontrar, de fato, processos, uma estrutura financeira muito bem estabelecida, muito bem robusta, fornecedores, né, que passam toda a credibilidade e os números e os dados, tanto para o nosso cliente interno, eu vou chamar assim, que é o nosso assessor, quanto para o mercado. Então, eu acho que são esses direcionadores que a gente conseguiu estabelecer e que a gente acredita que são guides quando a gente olha para o futuro. E falando de valores, acho também não tem como não falar do nosso propósito, que é transformar a cultura financeira de pessoas e empresas. Então, o fator de transformar, primeiro que nos move na física. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mas sem ter um propósito, uma visão de longo prazo, algo positivo, algo no que a gente acredita, não tem onde eu parar os valores, né? Então, acho que é um pouquinho de que guia a nossa companhia, nossos propósitos, nossos valores, nosso planejamento estratégico comparado com direcionadores. Acho que esse é o caminho que a gente vem trilhando, com muita alegria também, sim, são caminhos que a gente segue. Em relação ao momento atual, nós estamos saindo, não saímos ainda da plataforma unimodal, mas também estamos na plataforma da XP. Isso, enquanto plataforma para o CNPJ é um sonho da corretora XP. No momento de muito tracionamento, a gente tem um time com 65 pessoas aproximadamente na empresa. A vibração está muito grande nesse momento de transição. Acho que a XP promove muita tecnologia, muito apoio institucional. Então está sendo um momento muito importante, muito funcional para a gente. Também o que nos traz aqui, como a gente já comentou, essa questão das soluções. Então, está num momento super importante desenvolver lá das soluções para o nosso cliente, e isso vem ganhando cada vez mais tração. Então, quando você vai para uma plataforma que tem muita tecnologia, você consegue prover mais soluções em desenvolvimento melhor, a vibração do time vem, os clientes vêm, enfim, tudo acontece. E aí eu acho que quando a gente olha, né, acho que a gente tem de entrar num novo ciclo econômico, né, no Brasil, que a gente teve uma onda importante do mercado de assessoria, né, do mercado independente de investimento muito forte em alguns anos atrás. A gente viu um cenário econômico mais complexo recentemente. Acho que a gente entra num novo ciclo que vai fazer com que os escritórios, né, e as plataformas, né, as estruturas mais bem estruturadas vão ter condições e capacidade de surfar um novo momento do mercado, né? Mercado que a gente pode ver uma taxa de juros estruturalmente mais baixa, a bolsa andando, né, buscando múltiplos mais condizentes com o que a gente acredita. Então, a gente acha que o mercado de assessoria tende a andar muito no curto prazo, né? E acho que para a gente é um ponto importante. Acho que quando a gente fala da Expert, né, isso vale muito quando a gente fala do assessor, do próprio cliente, que é entender e desmistificar um pouco a questão de produtos, né, de entender que a relação de risco ela pode ser um pouco diferente do que a gente tem de conceito pré-determinado, pré-definido, né, de entender que, assim, que toda recomendação, o direcionamento que eventualmente a gente dá, o assessor dá, ele tem por trás muito fundamento, né? E aí quando ele entra aqui, ele consegue ter plena consciência do tamanho em que a gente está dizendo, né? E que não é uma ideia ou uma opinião de um indivíduo, mas que por trás disso tem toda uma estrutura muito bem estruturada, robusta, que vai levar para ele, de fato, o que a gente acredita que faz mais sentido para ele naquele momento, né, em um momento de mercado. Eu acho que de uma forma bem sintética, a Expert materializa a robustez do mercado financeiro, materializa a importância cada vez maior do mundo da assessoria, cada vez mais as estruturas independentes de asset, enfim, como um todo, os bancos que não são os top 5. Acho que a Expert é um bom veículo para demonstrar para o mercado como um todo, tanto para quem vive o mundo da assessoria, mas também para os clientes, uma grande oportunidade de tirar crenças limitantes e de fato, trazer protagonismo ao mercado que vem se transformando diariamente. Nós passamos agora, uma virada do mês de junho, foi o momento de entrar em vigor um novo marco regulatório. Acho que isso tem um potencial de médio prazo de transformação
ainda mais radical da indústria de investimentos, além daquilo que a gente já vem enxergando. No momento em que você passa a ter, na nossa atividade de assessoria de investimentos, você tem que ter sócio investidor, começa a ter outro holofote e outra capacidade financeira de desenvolvimento. Então, de uma forma geral, o nosso mercado se estruturou com capital próprio até agora, com incentivos da própria corretora em algumas situações, mas o mercado faça favorecer o investidor. Além disso, a gente tem questões de mais transparência na questão das remunerações. Acho que isso é um presente que o investidor ganha. Eu me lembro, ainda mais jovem, quando em determinado momento o Banco Central exigiu que os bancos publicassem nas suas agências a tabela de tarifas. Me perguntei naquela ocasião, não era operador do mercado financeiro, né? A primeira coisa é o que será. Depois você vai entender que tem tanta coisa escondida e, consequentemente, o custo é tão alto. Eu acho que tem que ser transversal, isso tem que ser para todos. A gente passa por um momento em que o mundo das corretoras passa por essa obrigação de transparência. Teve uma plenária agora, a gente já falou de Jax com o Diacolfo, uma plenária onde o presidente da CVM foi provocado sobre a temática de quando é que isso vai acontecer para os bancos também no que refere a investimentos. E acho que tem um caminho aqui de construção para que isso aconteça. Esperamos que no médio e curto prazo, você tem até um dos nossos valores que a gente tinha mencionado anteriormente, que é a confiança e transparência. Acho que quando há transparência, a confiança existe, você consegue mitigar o conflito, consegue deixar tudo muito claro. Eu acho que é um presente que vem para o investidor, é um presente que vem para a indústria e, consequentemente, para o nosso país, de ter uma indústria tão grande que é a indústria dos investimentos, transparente, em clareza de onde estão os custos, as oportunidades. Então, o marco regulatório vem, de fato, para melhorar o mercado, para deixar ainda mais democrático e, consequentemente, ainda melhor para o cliente investidor. O mundo da assessoria, como ele ele já existe há muito tempo, mas como ele começou a ganhar robustez. Vou estimar aqui, 10 anos para cá começa um determinado movimento, 5 anos para cá, de fato a coisa começa a ganhar muita atração. Então a gente sai de um mercado em que as assessorias tinham um baixo grau de organização, um baixo grau de estruturas de processos, de governança, para um momento em que isso ganha corpo, ganha volume e ajuda até no tracionamento. Então, seja através da tecnologia, seja através de processos, mas essa sofisticação do mercado vem acontecendo a passos largos. Então, tem uma crença muito forte de que cada vez mais a gente vai ter, no mundo das assessorias, das gestoras, players muito relevantes no mercado, que começam a ganhar protagonismo, que começam a gerar escala na distribuição. E no país continental como o Brasil, a gente pensar em concentração é muito ruim, na minha visão. Acho que tem um espaço para regionalização do mercado financeiro. Eu venho falando, escrevendo sobre isso já há 3 ou 4 anos. Então acredito que vai haver descentralização, consequentemente protagonismo regional, o espaço maior para o desenvolvimento regional do mercado financeiro. Então acho que tem muita coisa acontecendo, mas coisas ainda muito maiores por vir. Acho que quando a gente fala de modernização, né, a gente também caminha um pouco até para a questão do próprio escopo do trabalho do assessor, né? E durante algum tempo o diferencial foi a venda do produto, né? Diferencial do produto contra o grande concorrente, que são os grandes bancos, que acabam tendo uma estrutura muito mais limitada em relação à oferta de valor. Hoje, essa diferença do produto, ela se minimizou, né? O diferencial ele não é mais tão grande quanto era, e aí acho que a gente parte por uma onda agora e que o diferencial, de fato, ele vai ser o serviço, a geração de valor agregado que o cliente vai ver no serviço e não somente no produto. É evidente que você precisa ter uma instituição robusta, do ponto de vista do investidor se sentir confortável em ter seu patrimônio alocado lá dentro. Você precisa ter produtos competitivos em relação a preço, mas só isso não é mais um diferencial, né? Você precisa ter conteúdo com profundidade, soluções assertivas para cada um dos clientes. Então, acho que esse é um novo ciclo que a gente entra dentro do mercado de assessoria, que eu acho que é uma tendência que não deve voltar mais. Isso. Mas como recado final, primeiramente, um agradecimento ao Murila, o que pude constatar, o trabalho de vocês vem com essa pegada de tecnologia, desenvolvimento, e isso é fundamental para o nosso mercado. Hoje eu acho que para quaisquer mercados. Então deixo aqui o agradecimento pela oportunidade de falar no canal de vocês e um convite a todos aqueles que queiram transformar sua cultura financeira, a que faça contato com a Valor Elbros e que
experimenta o novo, experimenta a transformação do mercado. Cada vez mais a gente vem tendo um mercado mais sofisticado, mais regional. E é isso, agradecer ao investidor, agradecer a quem está nos ouvindo aqui.